Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Lucas do Que Física e hoje eu vou resolver 3 exemplos de movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, para que vocês tenham 100% de rendimento nessa aula, seria legal vocês terem em mãos essa listinha dos 3 exemplos que eu vou trabalhar nessa videoaula com vocês. E para ter acesso a essa lista, clique no link aqui embaixo, ok? Bom, vamos lá. No exemplo 1 da SpaceX Aman, ele fala: o móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado, tá? Ele parte de uma posição inicial igual a 40, ou seja, meu S0 é 40 metros, e com uma velocidade de 30 metros por segundo, mas veja bem, no sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Moral da história, essa velocidade inicial ela é negativa, menos 30 metros por segundo. Bom, o que mais que ele fala? Ele fala que a sua aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. Ou seja, A vale, vale mais 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E ele está pedindo o seguinte: calcule a posição do móvel, ou seja, a posição final dele no tempo igual a 4 é igual a quanto? Tá? Primeiro ponto, todas as opções estão em metros, tá? Aqui está em metro por segundo ao quadrado, metro por segundo, está todo mundo no sistema internacional. Moral da história, não preciso me preocupar com unidade nenhuma, simplesmente em utilizar a equação correta e calcular corretamente. Bom, se eu fosse realizar um resumo das grandezas que o exercício fornece para a gente, ele forneceu então espaço inicial, velocidade inicial, 30 metros por segundo negativa, ok? Ele me deu aceleração escalar média, deu mais 10 metros por segundo ao quadrado. Ele me deu o tempo de 4 segundos e quer saber qual é a sua posição final no tempo de 4 segundos. Bom, exercício claro de visualizar que é mais conveniente utilizarmos a equação do espaço no MRUV, que é a equação do sorvetão, ou S igual S0 mais VO vezes T mais meio de AT quadrado. Vamos substituir os valores que nós conhecemos. Olha só, S eu não sei, espaço inicial 40, velocidade inicial menos 30, toma cuidado, tempo 4 segundos, mais a aceleração vale 10, o tempo é 4, tudo isso dividido por 2. Matematicando isso aqui nós teremos, vamos lá, S igual 40 menos 120, olha só, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 10, 160. 160 por 2 são 80. Então, a gente pode verificar aqui, 40 menos 120, menos 80. Menos 80 mais 80 significa que ele vai estar na posição 0 metros, mais conhecido como alternativa A. Tá bom? Mas professor, como assim? Ele vai para 0 metros? Isso mesmo. Olha só. Ele está indo para a esquerda, tá? Mas a aceleração dele é contrária à velocidade, então ele está freando. É um movimento retardado. Então a bolinha vai freando, vai freando, vai freando, vai freando, vai freando. E significa que no S igual a 0, a sua velocidade inicial, a sua velocidade final é nula. Vale 0. Entenderam? Sim? Então, bora para a próxima. Exemplo 2. Vamos lá então, pessoal. Exemplo 2. Suponha que um automóvel de motor muito potente possa desenvolver uma aceleração média de módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ponto final. Partindo do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a 0, ele fala: este automóvel poderia chegar a 90 km por hora. Pessoal, antes de ler o exercício, aqui está metros por segundo ao quadrado, aqui está em 90 km por hora, não combina, então o que a gente faz? A gente divide por 3,6
no qual resultamos em 25 metros por segundo, que seria minha velocidade final. Ele fala, calcule o intervalo de tempo mínimo em segundos para que isso seja possível. Então, vamos lá. Tenho velocidade inicial, tenho velocidade final, tenho aceleração, quero saber o tempo. Vamos fazer o resumo aqui, ó, de tudo aquilo que a gente tem. Ó, velocidade inicial, 0. Velocidade final, 25 metros por segundo. Aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o tempo que demora para que isso se concretize. Então, lembrando das 3 possíveis equações que eu posso trabalhar, que seria a equação da velocidade, ou a equação do espaço, ou a equação de Torricelli. A mais conveniente nesse caso, obviamente, é a equação da velocidade no MRUV, que é igual a V igual a VO mais AT. Vamos lá. Velocidade final, 25. Inicial é 0. Aceleração, 10 positivo. E o tempo eu quero saber. 0 e nada é nada. No qual sobra pra gente 25 é igual a 10t. Ou seja, t é igual a 25 sobre 10 ou 2,5. O que? Segundos. Por que é segundos? Porque nós estamos trabalhando em metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. Obviamente, a resposta também estará no movimento no sistema internacional, tá? Então, para quem quer a resposta correta aí, seria a alternativa C de casa. Chique bala! Então, exercício 3. Bora lá. Terceiro exemplo de hoje. Acompanhe aí. O desrespeito às leis de trânsito, principalmente aquelas relacionadas à velocidade permitida nas vias públicas, levou os órgãos regulamentares a utilizarem meios eletrônicos de fiscalização. Os radares, capazes de aferir a velocidade de um veículo e capturar a sua imagem, comprovando a infração do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, por enquanto nada, só falou que a gente vai trabalhar com radar. Aí ele fala o seguinte: suponha que o motorista trafegue com seu carro a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Está aqui em azulzinho. Velocidade inicial, não é isso? Em uma avenida cuja velocidade regulamentar seja de 60 km por hora. Veja bem, será que a essa velocidade ele seria multado? Creio que sim, né? Por quê? 30 metros por segundo. Se eu multiplicasse por 3,6, nós encontraríamos 108 km por hora. Ou seja, ele está fora dos limites de velocidade, então ele seria multado. Aí ele fala o seguinte, ó, a uma distância de 50 metros, o motorista percebe a existência de um radar e bruscamente inicia uma freada, certo? Uma frenagem. Ou seja, aceleração negativa, ele está freando, com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Aí eu estou perguntando sobre a ação do condutor, o que é correto afirmar? Então o exercício pergunta, será que ele vai ser multado? Será que não? Qual a velocidade que ele passa no radar? Então veja bem, exercício fácil. O exercício falou de velocidade inicial, o exercício falou de distância, não é isso? Mas ele disse de tempo? Não. Então, sempre que não fornecer tempo para a gente, a primeira opção que vem na nossa cabeça é a equação de Torricelli, que é o v quadrado igual a v ao quadrado mais 2a delta s. Veja bem, vem aqui comigo, veja se vocês concordam. Resumindo o exercício, velocidade inicial, 30 metros por segundo. Olha lá, aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Distância que ele vai pisar no freio, 50 metros. Eu preciso determinar qual será a minha velocidade final. Aí sim eu consigo afirmar se ele vai ser fotografado ou não. Então vamos lá. Como não foi fornecido o tempo, é legal utilizarmos a equação de Torricelli, que fala o que pra gente? Que velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2a delta s. Substituindo os valores, vai ficar 30 ao quadrado
mais 2 vezes menos 5, ele está freando, vezes ΔS, que é 50. Então isso aqui resulta em 900 menos, vamos lá, 50 vezes 5, 250. 250 vezes 2, 500. Então 900 menos 500 são 400. A raiz quadrada de 400, mais conhecida como 20 metros por segundo. Repare o seguinte, o radar está calibrado em quilômetros por hora. Aqui eu encontrei metros por segundo. E como que eu faço mesmo para transformar metros por segundo para quilômetros por hora? É só multiplicar por 3,6. Então 20 vezes 3,6 significa que ele estaria passando no radar a 72 km por hora. Ou seja, ele levaria a multa, seria fotografado e chegou a uma velocidade de 72 km por hora. Quer colocar no gabarito aqui? Olha lá, a alternativa E. Terá sua imagem capturada, pois passará pelo radar com velocidade de 72 km por hora. Belezinha? E de escola, Ed chega por aqui, tá? Um abraço, até a próxima.